Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Igreja Manifesta. Então, galera, compartilhar algo assim que Deus tem falado comigo. Como a gente sempre fala, a gente nunca compartilha algo aqui que Deus não esteja falando com a gente primeiro. Então, ninguém que vem aqui à frente falar, vem numa posição de que é melhor que alguém ou que está dando um ralo, um sermão, ou se achando melhor. Mas é porque Deus tem falado. E nesses últimos dias, aliás, já tem, não só os últimos dias, mas já tem muito tempo, que Deus tem falado comigo a respeito do tempo que a gente tem vivido. Quantos aqui têm achado que os dias, as semanas, os meses têm passado igual um furacão, de tão rápido? Levanta a mão aí. Nós já estamos chegando em julho, velho. No meio do mês. E daqui a pouco o ano já está acabando. Parece que foi ontem que a gente estava pulando igual doido lá em casa, lá no Réveillon. E já está acabando o ano. Isso me leva a pensar muitas coisas. Me leva a meditar sobre esse tempo que, para quem tem mais de 18 anos aí, né, tem passado muito mais rápido do que aqueles que têm menos, né? De 12 até 18, o tempo parece que não passa, né? A galera fica ansiosa para fazer 18, para sentir liberdade. Aí quando chega depois, voa. E a vida é assim, porque as responsabilidades crescem, as demandas aumentam, e a gente vai caminhando, às vezes num ritmo acelerado, segundo o conceito desse mundo, segundo o sistema. E é necessário a gente fazer uma análise de como a gente tem vivido a nossa vida, de como a gente tem levado a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. Porque se tem uma coisa que a gente não vai conseguir voltar atrás, que a gente não vai conseguir rebobinar a fita lá e viver de novo, vai ser os dias que nós temos vivido. Então a vida não tem replay, a vida não tem de volta para o futuro que a gente volta e começa de novo para tentar fazer de novo, para tentar tomar escolhas diferentes, posturas diferentes. Não tem. É daqui para frente, aqui agora. Daqui pouco tempo esse culto já vai ficar no passado, já vai ficar na história e a nossa vida segue. E aí eu queria ler com você lá em Efésios 5. Você abre a sua Bíblia aí. Efésios 5, versículo 15. Amém? Ó, misericórdia. Ó, Efésios 5, versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Até aí. Então aqui, galera, é bem claro o que ele está falando. Prestem atenção na maneira com que vocês estão vivendo. Prestem atenção do modo com que vocês estão levando a vida de vocês. Porque os dias são maus. Os dias estão voando. Estão passando como um vento. E não há tempo a perder. Não há tempo para você ficar brincando de ser cristão, para você continuar na sua vida de pecado, consciente, sabendo que dá errado, sabendo que vai dar merda no final, e ainda assim continua na prática.
Não há tempo a perder vivendo dessa forma. Porque uma vez agora iluminados com a luz de Cristo, uma vez iluminados com o Evangelho de Deus, agora a gente já tem um referencial, a gente já tem um rumo para a gente seguir a nossa vida. Então, que no mínimo a gente erre tentando acertar. Que a gente erre buscando o acerto. Porque é chato a gente ver as pessoas errando porque já se entregaram ao pecado, já se entregaram às suas fraquezas. E aí já levam a vida de qualquer jeito. E a palavra de Deus já não faz mais sentido, já não toca, já não incomoda, já não tira o sono, já não deixa a gente ficar incomodado mais. E aí a gente fica pensando em como compreender a vontade de Deus, que ele fala aqui, né? Aproveitem bem as oportunidades. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aí que está. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender qual a vontade de Deus. E normalmente, quase 90%, 95% dos casos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo que Deus trabalha na nossa vida não é igual o tempo que a gente quer que Ele poderia trabalhar da forma conveniente a nós. Porque Deus trabalha no processo. Deus trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida no processo e não no resultado final em si. Porque muitas vezes a gente recebe um chamado de Deus, a gente recebe um dom, a gente recebe uma visão, um trabalho para ser feito. E aí a gente já fica olhando lá na frente. A gente já olha o resultado final de como Deus vai me usar, de como Deus vai fazer. E se esquece que existe uma longa caminhada até a chegada naquele local, até a chegada nesse ponto final. E aí, como esse mundo hoje anda acelerado demais devido aí à tecnologia, às transformações que têm ocorrido, a gente já quer trazer essa aceleração nos processos de Deus na nossa vida. A gente já quer viver e fazer as coisas aqui e agora. A gente já ora pedindo para Deus responder, pedindo para Deus falar, para Deus mostrar, e se não for agora, se não for hoje, ou se não for do meu jeito, eu já vou ficar grilado com Deus. Eu já vou ficar ansioso. E aí a gente vê a nossa geração tão ansiosa que a gente vive hoje. A gente manda uma mensagem para alguém e se ela não responder em 1 minuto, a gente já está xingando ela. E isso vai enraizando em todas as áreas da nossa vida. A gente já vai querendo fazer com que esses processos rápidos que têm ocorrido hoje, eles sejam iguais quando Deus for tratado na nossa vida. Então, hoje eu queria falar para 2 tipos de pessoas, 2 grupos. O primeiro grupo é aquele dos que estão vivendo a sua vida como se estivesse correndo a Fórmula 1. Aqueles que estão sem fôlego. Aqueles que estão correndo uma maratona que não acaba mais, que não tem mais fôlego, não tem água no meio do caminho, não tem um refrigério no meio, não tem ninguém ali para te apoiar. Porque na verdade a vida cristã é uma maratona. Não é a corrida de 100 metros, que a gente corre e acabou. Que se fosse assim ia ser fácil, ia ser melhor. Que a gente convertia e morria e acabava. Mas não, quando a gente conhece o amor de Deus, é aí que começam as nossas lutas. E aí a nossa maratona que a gente vai correr até quando Deus nos chamar. E aí, é esse primeiro grupo que eu queria falar. Você que tem vivido a sua vida de uma maneira frenética, de uma maneira louca, que você não tem tempo mais para nada, que você às vezes está vivendo no automático aí com Deus também,
segundo o curso desse mundo, segundo o que o mundo quer, segundo aquilo que você tem que produzir mais e mais, e tem se esquecido da essência, tem se esquecido do Evangelho. Você tem se entregado a esse sistema capitalista, você tem se entregado totalmente ao seu trabalho, tem se entregado de tal forma que você está morrendo. Eu vejo conhecidos, colegas meus, que a vida dele é trabalho, não tem tempo para nada. É ganhar dinheiro, é construir um patrimônio, é trocar de carro todo ano, é construir uma mansão, conquistar um apartamento, uma casa. E isso nunca acaba, isso nunca tem fim. A fome, a sede de construir, de empreender, de acumular, de deixar a conta bancária mais gorda, ela só cresce. E aí nessa ganância, nessa fissura de sempre querer mais, a gente vai sendo engolido. A gente vai sendo morto dia após dia, segundo o curso desse mundo. E aí, às vezes está o motivo de você estar tão cansado. E nessa noite Deus está falando para você que é hora de parar, que é hora de respirar, que é hora de você fechar os olhos, dar um suspiro e parar para ouvir Deus. Deus me falou isso quando eu estava na faculdade, em que a minha mente, o meu coração estava envolvido num monte de coisa que estava me sufocando, estava me prendendo. E aí eu pude perceber claramente Deus falando: para, porque senão você vai morrer. Para, porque senão você vai ficar sem ar. Porque eu quero falar com você, mas você não tem tempo para mim. Eu quero te ensinar, eu quero te tratar, eu quero te moldar, mas você não se importa comigo. Você só tem tempo para as suas coisas. Você só tem tempo para as coisas que vão te trazer algum retorno financeiro. E você tem se esquecido de mim. Então para. Para um pouco para me ouvir. Quando você chegar em casa, ao invés de você entrar no Facebook ou ficar no celular, desliga tudo, fecha os olhos e vai falar comigo. Porque eu vou te mostrar a minha vontade para a sua vida. Eu vou te mostrar quais são meus sonhos, quais são os desejos que eu tenho a respeito de você. Porque às vezes você está se matando aí com coisas que Deus não falou para você fazer. Às vezes você está perdendo a sua vida tentando ganhar algo que Deus já falou que se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder. Mas a gente se esquece, porque a gente está indo no ritmo desse mundo. A gente está indo em busca das coisas que esse mundo está propondo para a gente buscar, que é o dinheiro, que é a fama, que é o acúmulo de bens, de riquezas, e etc. Porque se a gente não parar, velho, a gente nunca vai conseguir entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se a gente não tirar o nosso devocional diariamente, se a gente não estiver conectado com Deus todos os dias, nós não vamos entender para onde Deus quer nos levar. E aí é por isso que às vezes a gente está tão ansioso, está tão preocupado, está tão cheio de medo no nosso coração, do que eu vou ser, do que eu vou fazer, do que vai ser isso, do que é aquilo. E aí a gente está se esquecendo do principal. É só lembrar de Marta e Maria lá, que está lá em Lucas 10, versículo 38.
só vocês lembrar de lá. E lá em Filipenses 4:7, ele fala a respeito da paz. Filipenses 4:7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, às vezes nosso coração está cheio de angústia, cheio de medo. Porque essa paz que deveria habitar no nosso coração, ela já não existe mais. Essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode entender, ela já não tem lugar mais no nosso coração. Só tem lugar o medo, a angústia. E aí a gente se esquece. A gente se esquece que para a gente ser cheio dessa paz, a gente precisa buscar. A gente precisa desacelerar um pouco e olhar para dentro de nós e ver para onde a gente está indo. Porque senão, daqui a pouco a gente já está velho, daqui a pouco a gente já não tem mais nenhum vigor, a gente já não tem mais nenhuma força. A gente vai precisar de bengala para andar, pôr dentadura no dente, vai nem conseguir falar direito. E aí a gente vai olhar para trás e vai ver que a gente correu atrás do vento. Vai ver que a nossa vida foi em busca de um reino que ele vai ficar aqui na terra. Não foi em busca do reino de Deus. Os dias são maus. O tempo está voando. E se a gente não parar um pouco para meditar naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai chegar lá no final e vai olhar que a gente correu atrás do vento. Que a nossa vida não valeu a pena. Que nós não deixamos um legado que vai durar pela eternidade. A gente vai chegar lá no final e não vai poder falar igual Paulo falou. Que guardou a fé, completou a carreira e fez tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida dele para fazer. Mas a gente vai olhar para trás e ver que nós não fizemos nada. E o segundo grupo que eu queria falar, ele vai de contraponto a tudo isso que eu falei. Que são aqueles que não querem nada com nada. Que são aqueles que parece que fumou um brau e tá lá viajando, doidão. E o tempo tá passando e o cara tá, tô de boa. E aí o cara não produz nada, não faz nada, não empenha nada. Você olha para a vida dele e não vê os frutos, não vê nada de bom. E aí esse grupo de pessoas são aqueles que, lá em Provérbios 6, abre aí. Salomão dá uma chulapada na cara. Provérbios 6. Provérbios 6. Provérbios 6:6, fala assim, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Até aí.
Então agora a gente vê o outro lado da moeda. Daqueles que não tá nem correndo, nem andando, nem engatinhando, mas está dormindo. Está deitado esperando o milagre acontecer, esperando a bênção chegar. E o cara está dormindo. Está de boa lá. Esperando as coisas virem nas mãos dele. Ou vendo todo mundo trabalhar na obra, trabalhar no reino de Deus, fazendo as coisas. E está lá só observando. Não faz nada. Então esse é um outro tipo de pessoa que a gente tem que se atentar. Que a gente tem que olhar e ver aonde a gente está se encaixando. É claro que aqui é um extremo de ficar dormindo e tal, mas o que nós temos feito? Será que a gente está só esperando as coisas acontecerem? Será que a gente está esperando tudo e vendo o tempo passar? E a gente não está fazendo nada. Porque um grande mal na nossa geração é essa geração preguiçosa também, de querer ficar esperando as coisas, de querer tudo na mão, de querer as coisas rápidas, fáceis e bem acessíveis, sem com que eu empenhe um esforço, sem que eu faça alguma coisa. E aí, esse cara também, o tempo está passando para ele. E se ele não abrir os olhos, se ele não acordar, ele vai chegar numa certa idade, ele vai chegar em um certo momento na sua vida que ele vai olhar para si e não vai ver nada. Não vai ver fruto nenhum. Isso em todos os sentidos da vida. Em todas as áreas da vida. Então, para esse segundo grupo de pessoas, volta lá em Efésios 5, que tem uma palavrinha lá. Um versículo antes do que a gente leu. Efésios 5, capítulo 14. Efésios 5, 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, Cristo o iluminará. Então é isso. Você que está dormindo, está vendo o tempo passar, que está vendo as coisas acontecerem, acorda. Acorda para a vida. Acorda para aquilo que Deus quer te mostrar, mas você só quer ficar dormindo. Não quer fazer nada. Levanta. Sai desse sono. Deixa o Espírito Santo de Deus chacoalhar seu coração aí, para que você possa acordar para a vida, para que você possa abrir os seus olhos e perceber que o tempo está passando, que a vida está andando e que não há tempo para se perder. As pessoas estão morrendo sem conhecer o amor de Cristo. As pessoas estão precisando de um abraço. As pessoas estão precisando de mim, de você. E não dá para a gente ficar perdendo tempo, galera. Porque o bem mais precioso e valioso que nós temos é o tempo. É a nossa vida. Então acorda. Levanta. Se
você não consegue levantar sozinho, dá o grito. Grita, chora. Mas não fica calado, porque a gente vai te ajudar a levantar. Porque a gente vai te ajudar a você acordar desse sono profundo que você adentrou. E se você está na correria danada e está vendo que não foi isso que Deus te chamou para fazer, que você está correndo atrás do vento, dá o grito também. Dá o grito para que juntos a gente possa orar, que juntos a gente possa buscar a direção de Deus. Antes que você morra, antes que você seja engolido por esse sistema. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí. Vai falando com Deus aí. E vê aonde você está. Olha para o seu coração e vê se você precisa parar um pouco ou se você precisa acelerar. Porque os dois extremos, eles nos matam. É preciso haver um equilíbrio. É preciso haver uma direção. Sua vida tem valido a pena? Ou você está só existindo? Você tem feito valer a pena aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? Ou você está retendo, igual o Daniel falou? Seu relacionamento com Deus está intenso? Ou está raso? Essa noite o Espírito Santo de Deus vai curar seu coração. Ele vai vir com bálsamo, ele vai vir com a cura, ele vai vir com consolo. Ele já está indo aí. Ele já está derramando o óleo sobre o seu coração. Ou ele também está te dando um choque aí para você acordar. E levantar desse sono que nunca acaba. Dessas atitudes de criança e adolescente que se estendem até não sabe quando. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Santo, santo. Porque dele, por ele, para ele são todas
todas as coisas. Declare isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração, Pai, na Tua presença. Clamar para que Teu Santo Espírito venha curar o nosso coração. Que o Senhor venha tocando no coração dos meus irmãos agora, Pai, com cura, com renovo, com restauração. Deus, que o Senhor venha tirar as cargas pesadas, Deus, que eles têm levado, Pai, que eles mesmos colocaram sobre si, Pai, porque o Seu fardo é leve, é suave, e o Senhor nos dá força para levá-lo, Pai, mas os que nós carregamos por nós mesmos, eles são pesados demais, e os que o mundo coloca sobre nós é mais pesado ainda, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem trazer cura no nosso coração, Pai. Que o Senhor venha falar com aqueles que estão precisando, Deus, respirar. Sopra o fôlego de vida, Pai. No nome de Jesus. Que eles possam encontrar o fôlego de vida no Senhor, Pai, antes que eles morram espiritualmente, Deus. Aqueles que estão, Deus, dormindo, aqueles que estão vendo o tempo passar, a vida passar, Deus, estão dormindo, deitados, sem fazer nada, com os braços cruzados, esperando. Deus, que o Senhor venha dar um choque neles, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos deles, Pai, no nome de Jesus, Pai. Para que eles venham acordar. Ressuscita. Sai dessa cama e levanta, no nome de Jesus.
Deus, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, que nós venhamos nos desembaraçar dos nossos pecados, Pai, e correr aos teus braços, porque nós não queremos chegar lá no final, Deus, e ver que nós corremos atrás do vento, ou que nós não corremos atrás de coisa alguma, mas nós queremos chegar lá no final, Deus, e ver que nós multiplicamos a semente que o Senhor colocou no nosso coração, que nós vivemos a vida intensa que o Senhor colocou para nós vivermos, que nós não perdemos tempo, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar, ou se você quiser continuar sentado. Vamos encerrar. Mas abre o seu coração. Continua falando com Deus. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Mas deixa o Espírito Santo de Deus curar seu coração. No nome de Jesus. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Fica de pé nesse lugar, a gente já está quase terminando o culto. A Ele a glória.